Rapaz, quantos anos, hein? Continua sorridente como sempre, né, Luiz? Depois eu vou te dar um grande abraço, né? Que Deus abençoe a todos. Estenda a sua mão direita, vamos orar. Pai, como é bom estar na tua casa, poder celebrar ao teu nome, poder te agradecer, ó Deus, pela vida do ministro de música, irmão Júlio. Te louvamos, ó Deus, pela história que ele tem aqui nesta igreja, pela história de vida que ele tem nesta área musical. E obrigado porque ele decidiu viver para o Rei Jesus Cristo. Abençoe a sua família, Senhor. Agora, em especial, pedimos que o Senhor venha abençoar de uma forma tremenda a vida do pastor Vanderlei, como o Senhor já tem usado. Que ele seja, ó Deus, boca do Senhor, falando aos nossos corações. Muito obrigado, ó Deus, nós te agradecemos e te louvamos. E estamos aqui com os corações abertos para receber o teu recado, em nome de Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Meus irmãos, que alegria estar aqui. Gosto muito de vir a Petrópolis, especialmente a segunda igreja. Estou contente também em participar desse momento especial na vida do irmão Júlio e de sua família. E desejamos desde já que o Senhor prospere a obra de suas mãos e que este novo período seja um período de progresso para a igreja, um período de crescimento da igreja e também de enriquecimento espiritual do irmão e de toda a família, consequentemente de toda a igreja. Fiquei muito contente ao receber o convite, honrado com ele, porque participar de um momento assim é algo extremamente gratificante, uma vez que temos visto no irmão aquilo que Deus tem feito ao longo deste tempo. Eu quero convidar os irmãos para a leitura da palavra de Deus. A leitura da palavra do Senhor em Deuteronômio, no capítulo 12. Eu hoje estava falando aos pastores em São Gonçalo, uma reunião de pastores, e vim para casa e logo descansei um pouco para estar aqui com os irmãos. E o Aloísio, diácono Aloísio e o pastor Juvenal, eles estão comigo, vieram, aliás, eu que estou com eles, né? Que estou com eles. O pastor perguntou, eu fico mais sossegado, que o irmão vai vigiando o caminho de volta. Eu disse, não, pastor, eu vou cochilando mesmo. Quando o motorista é bom, a gente consegue descansar, não é? Mas quando, não é, uma vez eu vim para cá, a senhora está lembrando, e aí quando eu olhava assim, não via mais nada, eu disse, olha, terminou a estrada, ele puxava o volante. Aí eu não dormi de jeito nenhum, vim e voltei acordado o tempo todo, porque estava aquele russo bem intenso e o motorista não tinha experiência. Olha, me deu cada susto, mas estou vivo. Ele também. O texto de Deuteronômio, capítulo 12. Eu pretendo mencionar algumas coisas, à luz do texto, sobre o que se deve levar a Deus. O culto é uma oferta a Deus. E tudo em nós precisa ser assim também, uma oferta a Deus. E o culto, ele é bonito, o culto é belo, não pelas coisas que nós fazemos, mas pela obediência a Deus, por aquilo que nós levamos a Deus. E eu desejo nesta noite tratar com o irmão Júlio, com os irmãos, algumas coisas que devem compor esta nossa ida a Deus, para lhe entregar o que Ele espera de nós. Olha o que nos diz aqui Deuteronômio 12, do verso 10 em diante. Mas quando passares o Jordão e habitardes na terra que o Senhor vosso Deus vos dá como herança,
e quando ele vos der descanso de todos os vossos inimigos ao redor, para que habiteis em segurança, então haverá um lugar que o Senhor vosso Deus escolherá para fazer com que o seu nome ali habite. Para este lugar trareis tudo o que eu vos ordenar, as vossas ofertas queimadas, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e as ofertas alçadas da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que fizerdes ao Senhor, e vos alegrareis diante do Senhor vosso Deus, vós e os vossos filhos, e as vossas filhas, e os vossos servos, e as vossas servas, e o levita que estiver dentro das vossas portas, porque ele não tem parte nem herança convosco. Cuida bem, cuida para que não ofereças as tuas ofertas queimadas em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, em uma de tuas tribos, ali oferecerás tuas ofertas queimadas, e ali farás tudo o que eu te ordeno. Este é o texto da palavra de Deus. Eu quero começar, irmão Júlio, mencionando algumas coisas práticas. Todos gostamos de culto animado e esquecemos de que a animação do culto, ela não está ligada à pessoa que dirige o culto, ou que conduz a música do culto. A animação do culto diz respeito à condição espiritual de cada um. Se eu estiver bem com Deus, não precisa ninguém falar nada, eu estarei cultuando bem a Deus. Mas se eu não estiver bem com Deus, eu preciso que a pessoa que está na frente faça malabarismos para que eu possa me soltar ou para que eu possa fazer alguma coisa. Obviamente, o culto precisa ser recheado de dependência de Deus, e o texto mostra como deve ser, e eu vou mencionar adiante. O culto tem que ser uma festa. Ou seja, ele é uma festa, é uma celebração ao Senhor, e ninguém deve se apresentar ao Senhor sem que seja com alegria, com dedicação e entusiasmo, mas é uma condição da pessoa. Uma outra observação que quero fazer são as influências. O culto ali em Alcântara é assim, e então eu quero que seja aqui assim. Ou o culto aqui em Petrópolis é assim, eu quero que seja lá da mesma forma. Não, nós não devemos imitar cultos das pessoas. Nós devemos prestar o nosso culto a Deus, tendo a palavra de Deus como modelo para o culto a Ele apresentado. Uma outra coisa também que me preocupa bastante é o fato do culto ser substituído por shows. E nós temos visto isto de uma forma assim muito expressiva. Os cultos bonitos são verdadeiros shows. Esta é a percepção das pessoas. O culto tem que ter alegria, empolgação, tem que ter festa, porque é isso. Mas não é resultado da imitação. É a construção de nossa sensibilidade espiritual a ser apresentada a Deus. Aqui no texto, nós encontramos a influência cananeia.
eram os lugares bonitos, os lugares altos. Na verdade, as montanhas, árvores frondosas, outeiros, tudo aquilo era bonito em extremo. E o povo de Israel estava adotando estas questões para eles. E o Senhor disse que era uma temeridade, porque não era o exemplo dos cananeus que deveriam ser colocados em prática. Eles deveriam buscar na palavra do Senhor, na presença do Senhor, o que oferecer ao próprio Senhor. O texto lido por mim fala de beleza, fala também de lugar de adoração, fala sobretudo de influência que pode ser negativa e fala também sobre instrução. É o que o texto está dizendo. O lugar aqui apresentado, com suas altas montanhas e outeiros, realidade predileta de adoração entre os cananeus. As árvores frondosas do versículo 2 do texto lido, com suas imensas sombras, eram consideradas sagradas. E todas as belezas, toda essa beleza com bosques e estátuas, símbolos dos pagãos ou símbolos pagãos, lugar de idolatria, não passou de cilada para os israelitas. Nos versículos 4 e 5, neles nós encontramos: não os imiteis quando cultuardes, mas ide para o lugar que o Senhor vosso Deus escolher dentre todas as vossas tribos, para colocar ali o seu nome para a sua habitação. Para este lugar deveriam levar o melhor. Este lugar era o centro de adoração e para lá deveriam levar o melhor. O que nós levamos a Deus precisa ser o nosso melhor. E quem leva o seu melhor para Deus, não o faz com o coração pesado, não o faz sentindo-se cansado, não. Quem leva o seu melhor para Deus, estará sempre disposto, pode estar até mesmo cansado do dia a dia, o corpo pode estar, na verdade, debilitado, não é? A falta de ânimo pode acontecer, mas quando se chega na presença de Deus, superamos todas as coisas. É o vigor que toma conta da gente e a gente celebra, participa da grande festa em homenagem àquele que é o Senhor de nossas vidas. Esta ideia de celebrar a Deus, de exaltar o nome de Deus, esta ideia de oferecer o melhor para Deus estava presente desde o início do pacto ou do concerto de Deus, quando o homem deveria comparecer perante o Senhor pelo menos 3 vezes no ano. Quais eram os momentos que deveriam apresentar-se perante Deus? Deveriam se apresentar a Deus por ocasião da Páscoa ou na festa da Páscoa. Deveriam se apresentar a Deus também no Pentecostes. E deveriam se apresentar a Deus, conforme Êxodo 23, por ocasião da festa dos tabernáculos. Eles tinham que se apresentar a Deus. E o modelo de adoração não poderia ser o que eles conheciam dos povos vizinhos. O modelo de adoração não poderia e não deveria ser o que eles conheciam da influência dos cananeus. E o modelo de adoração também não tinha nada a ver com a beleza dos montes, com a beleza das árvores verdes e frondosas, que além da sombra eram consideradas sagradas. Não poderiam essas coisas se constituir no padrão da celebração deles a Deus. Irmão Júlio, o irmão atuará assessorando o pastor
Wellington no culto da igreja, nas celebrações da igreja. E o modelo não é nada aqui em Petrópolis. O modelo não é nada de outros lugares. O modelo é o que Deus sinalizou, orientou em sua palavra. É nesse contexto que nós encontramos o capítulo 12 de Deuteronômio, com recomendações preciosas para uma celebração ao Senhor, recomendações precisas da parte de Deus, e a primeira delas era lealdade a Deus, na terra que Ele daria, compromisso com a promessa de Deus, agradar a face de Deus, coisas que estavam bem presentes ali, nas orientações de Deus ao seu povo. Aparece aqui a figura do levita. E esta figura do levita tem sido muito mal interpretada, achando que o levita é aquele que canta. Não, o levita não é só o que canta. O levita é aquele que presta serviços no templo. É aquele que auxilia o sacerdote. O levita é aquele que ensinava a lei de Deus. O levita era aquele que zelava para que o povo oferecesse o seu melhor a Deus. Então todos nós que atuamos assim, não somos levitas, mas nós temos as ações, ou desempenhamos ações que os levitas faziam. E num sentido de analogia, nós poderemos ser considerados todos como tal. Mas o irmão é muito mais do que isso. O irmão é um trabalhador do Senhor. É um operário da causa do Senhor. Na verdade, o irmão é um operador exatamente desta celebração a ser apresentada a Deus, de maneira a trazer ao povo, ou para o povo, prazer em se achegar a Deus, em se aproximar dEle e oferecer a Ele o seu melhor. Olhando o texto, irmão Júlio e irmãos, o que devemos levar a Deus ou à presença de Deus? Se nós observarmos os versículos 10 e 11, nós devemos levar a Deus a nossa devoção, porque é a devoção que dá o sustento para chegar à celebração com todos. Se eu não cultivo uma devoção particular, eu na verdade não estou pleno para a celebração geral ou coletiva. Por isso que é preciso levar a devoção. Quando chegar à presença de Deus para a festa celebrativa, a devoção tem que estar acompanhando. A devoção daquele que ministra deve ser uma devoção sincera, real, consistente e sistemática. É a devoção que não nos permite ser profissionais da fé. É a devoção que não nos deixa ser meros gerentes daquilo que nós fazemos. É a devoção que não nos permite ficar presos apenas à teoria. A devoção nos faz ir além disso. A sua música precisa ser acompanhada da sua devoção. Porque quando a música for acompanhada de devoção, o coração é diferente para se fazer as coisas. O sentido é diferente, passa a vida muito mais do que o mero conteúdo, mas também na pregação. E em tudo que fizermos no contexto do reino de Deus, é preciso que a devoção seja, antes de tudo, levada à presença do Senhor. Ao atravessar o Jordão, estando na terra, vocês vão receber descanso de todos os inimigos, e vocês terão segurança, diz a palavra aqui. Então haverá um lugar que o Senhor escolherá
para ali fazer habitar o seu nome. Para este lugar vocês devem levar o sacrifício, devem levar os dízimos, as ofertas. Fazendo isso, estão reconhecendo a grandeza de Deus e estão homenageando a Deus, servindo a Deus, devotando-lhe a Deus e entregando o seu melhor a Deus. Sabe por quê? Nós nos encantamos sempre com o que fazemos. Eu estou há 39 anos pregando a palavra de Deus como pastor, e estou mais encantado do que antes, não é? Os joelhos podem não ajudar muito na caminhada, mas a cabeça está uma beleza, vai atrás direto. É na verdade encantar. Agora, se eu não tiver devida devocional, se eu não tiver devoção, eu na verdade vou ser um técnico da apresentação da Bíblia somente. É esta devoção levada a Deus que permite que as pessoas vejam em nós o melhor de Deus. É que elas vejam, na verdade, que nós não estamos cumprindo apenas com uma obrigação, nós estamos indo além, é prazeroso. E tudo que se faz com prazer encanta a nós e àqueles que nos ouvem. Uma coisa interessante que é levar a presença de Deus à devoção. Quando fazemos isso, como disse, homenageamos, servimos, devotamos e o nosso melhor. Isto faz do culto uma festa ao Senhor. E nesta festa é preciso oferecer o melhor, Levita preocupa-se com o melhor para Deus. Vale a pena, irmão Júlio, irmãos, pensar nisso. Porque para o irmão que conhece bem, sei disso, a parte musical não seria muito difícil. Mas para exercer o ministério, é muito mais do que conhecer a teoria das coisas. Para conhecer o ministério, tem que ter devoção para trazer isto, para fazer parte do nosso ser, antes de compartilhar com o outro ser. Quando se tem devoção, o Senhor não nos permite perder o respeito às coisas santas. Problema dos filhos de Eli. Eles conviviam com o sagrado, eles estavam envolvidos com o sagrado. Dia e noite eles conviviam com as coisas santas. Faltou-lhes a devoção. Porque faltou-lhes a devoção, eles perderam a reverência, perderam o respeito, e eles cometeram o pecado do sacrilégio, porque não levaram a sério o que era devidamente sério. E nós conhecemos o arraso que foi. Por isso que a presença de Deus devemos levar a nossa devoção, para não cairmos no problema exatamente do sacrilégio, para não ficarmos arrogantes, para também não acharmos que somos os melhores e mais importantes de tudo, para fazermos sempre com humildade. É a devoção que nos impede de atravessar para o lado da vaidade, da arrogância, da presunção e, consequentemente, da atitude eminentemente técnica. Os filhos de Israel precisavam aprender que não eram as belezas que eles contemplavam daquilo que envolvia a adoração cananeia. Eles precisavam entender que o Senhor, quando desse descanso a eles, daria também a eles um lugar que era o centro da adoração. E ali eles deveriam chegar, mas deveriam chegar levando primeiro a devoção deles. Que seja assim para o irmão, que seja assim para mim e imagino para todos nós. Mas também é preciso levar a alegria, versículo 12 do texto lido.
levar a alegria perante ao Senhor. O culto não pode ser uma expressão de cansaço, uma expressão de desgaste. O culto não pode ser uma expressão exatamente que mostre o descontentamento das pessoas. Eu preciso ser alegre mesmo chorando. Mas parece um contrassenso. Eu preciso estar alegre mesmo sofrendo. Eu preciso ter alegria mesmo passando por adversidades, mesmo enfrentando lutas. Eu preciso ter alegria. Sabe por quê? Porque a igreja de Deus não merece a minha tristeza. A igreja de Deus não merece a minha tristeza. O irmão não é diferente de todo mundo. Por certo, chegará aqui em alguns momentos com vontade de ter ficado em casa. Mas não é em casa que deve ficar, é aqui. E estando aqui, o irmão vai se dirigir ao povo como se tivesse com a maior felicidade de todas. Mas não seria isto hipocrisia? Não. A hipocrisia é quando eu quero enganar os outros, passar uma ideia mentirosa para os outros. Mas eu preciso entender que na celebração a Deus eu tenho que levar a Ele a alegria. Eu tenho que levar até Ele a alegria. Alegria que vem do Senhor mesmo. Por isso que eu posso estar triste comigo e alegre pelo Senhor. Por isso que eu posso estar chorando por alguma coisa da vida, mas alegre com o meu Senhor, porque o Senhor está acima de tudo. No versículo 12 do texto que nós lemos, encontramos o seguinte: e vos alegrareis diante do Senhor vosso Deus, vós e todos os seus. Vós e todos, vai dizendo todo mundo aí, porque ele não tem, ou seja, e os levitas também, e diz qual era a condição deles lá diante do povo. Que coisa linda! E vos darei, e vos alegrareis diante do Senhor vosso Deus. O povo, reafirmo, não merece a nossa tristeza. E estar na presença de Deus é festa de alegria, é festa de alegria. A alegria está presente no livro de Deuteronômio por inteiro. Se formos ao capítulo 14, verso 26, vamos encontrar: comerás ali diante do Senhor teu Deus, e te alegrarás tu e a tua família. Outra coisa, verso 26, 11: e tu, o levita e o estrangeiro que está na tua cidade, se alegrarão por causa de todo o bem que o Senhor teu Deus tem dado a ti e à tua casa. Alegria. Alegria precisa ser o que se percebe em nós, porque estamos celebrando a Deus. Alegria, porque a presença do Senhor preenche todos e quaisquer que sejam os vazios. Alegria, porque o Senhor nos guinda, nos levanta para uma posição destacada, honrosa, e nós devemos estar na presença dEle, mas levando e oferecendo a Ele a nossa alegria. Ofereça a sua alegria mesmo chorando. Ofereça a sua alegria mesmo se as coisas estiverem não sendo favoráveis, mas ofereça ao Senhor a sua alegria. Isto precisa ser levado ao Senhor. E aquele que elabora o culto, aquele que prepara a celebração do povo, precisa ter em mente devoção e alegria. Devoção e alegria. A celebração ao Senhor precisa nos permitir entender que deve ter o respaldo da nossa devoção. Se eu estou bem durante a semana, no domingo eu estarei aqui muito bem. Mas se eu não estiver bem durante a semana, domingo eu estarei do mesmo jeito que estive durante a semana. Alegria, alegria. Também é preciso entender que devemos levar à presença de Deus o nosso zelo.
O zelo está no versículo 13, levar o zelo perante Deus. Diz-nos o versículo 13, algo interessante: cuida, para que não ofereças tuas ofertas queimadas em todo lugar que vires. Não é de qualquer jeito, não pode ser em todo lugar, ou seja, é preciso zelo. Aquele que preside sobre o povo de Deus tem que levar a Deus o seu próprio zelo. Aquele que está na frente precisa apresentar o seu zelo. É necessário que as pessoas entendam que nós temos devoção. É preciso que as pessoas entendam que nós temos alegria no Senhor, a despeito de tudo e das circunstâncias da vida. É preciso que vejam em nós zelo pelas coisas de Deus. Não é cantar de qualquer jeito. E ensaiar dá trabalho, não é verdade? Ensaiar cansa. Não ouve o que eu vou falar, não. Às vezes até um tanto enjoadinho, mas que é necessário, é. Porque na verdade é quando se ensaia, gastando tempo lá, demonstrando zelo, que vai chegar aqui e apresentar o mais bonito para o Senhor. Não é para a igreja não, é para o Senhor. Se fosse para a igreja era até fácil, porque a igreja, como eu sou igreja, mas não é para a igreja, é para o Senhor. Por isso que tem que ser zelo. Quando eu comecei o meu pastorado, existia um coral lá na igreja, e o regente, ele não estava mais. Quando cheguei, nós procuramos uma outra pessoa e ela foi ajudar. E aí cantou o primeiro domingo, todo mundo ficou maravilhado. E eu insisti para que o povo, desafiei para que o povo fosse, ensaiasse, etc. E eu fui também. E lá estamos sentados. E o regente passa o primeiro lá, passou o segundo, e depois veio e chegou na gente. Quando chegou em nós, um irmão disse assim: eu não preciso ensaiar essa música não, eu já sei. Aí o regente: olha, mas seria bom. Não, já sei. E aí, saiu. E nós aprendemos. Quando chegou domingo, foi cantar, quem que errou? Aquele que disse que sabia. Ele errou. Vejam, custava ter aprendido ou passado em revista o que já conhecia, mas realmente dar um passeiozinho às vezes é mais agradável do que errar e consertar, e depois que esquenta a cabeça, fica mais difícil de pegar a coisa, e o regente insiste, porque o ouvido de maestro, ministro de música, é um ouvido danado, e percebe tudo à distância, sabe no meio do grupo quem que errou, e aí o que acontece? Está errado. Quem que gosta? Ninguém, mas é preciso. Isto mostra zelo, também da nossa parte, porque nós temos consciência, não estamos ali por causa do ministro de música, estamos ali por causa do Senhor, e o que nós vamos fazer é para o Senhor, e precisa haver zelo em oferecer o melhor para o Senhor. Era o que estava dito aqui, é o que está dito, oferecer o melhor para o Senhor. E às vezes cansa, mas é preciso oferecer o melhor. Às vezes desgasta, mas é preciso oferecer o melhor. E às vezes quando está cantando, alguns que conhecem alguma coisa no meio da igreja, começam a cantar também. Deveria vir para o coral, não é? E não ficar cantando à distância. Mas alguns fazem isso. Só que é fácil, eu conheço algumas coisas, sento lá e começo a cantar lá, mas é preciso ver o zelo. Mas não apenas nesse aspecto, mas também no aspecto da palavra, em todos os sentidos, é preciso zelo, cuidado para não oferecer teus holocaustos em qualquer lugar, é preciso atenção, não é de qualquer jeito, de qualquer maneira, e com qualquer coisa que devemos servir ao Senhor. O modelo nunca será o que os outros estão fazendo, mas o que Deus quer que façamos conforme a sua palavra. É o zelo. O zelo, meus irmãos. O zelo mostra três coisas básicas.
O zelo mostra a nossa visão de Deus. O zelo mostra a nossa visão de Deus. O zelo também mostra o nosso temor. Nossa visão de Deus não podemos fazer de qualquer jeito. Deus merece o melhor, assim digo. Nossa visão de Deus, Ele merece o melhor. O nosso temor, não podemos fazer de qualquer jeito. A importância que Deus tem para nós. Agir com zelo mostra a nossa visão de Deus, mostra também o nosso temor e mostra a importância que Deus tem para nós. Se Deus é importante, é o melhor mesmo. Não posso fazer confiado no meu talento somente. Não posso fazer e não devo confiado somente nas minhas habilidades. Não devo fazer confiado apenas na minha capacidade intelectual ou a minha capacidade. Não, não é por aí. Eu preciso fazer entendendo que o meu Deus é importante e o importante deve ser feito para Deus. Finalmente, devo levar à presença de Deus a minha obediência. Devo levar a minha devoção. Devo levar o meu zelo. Devo levar o que mais? A minha devoção. Devo levar o meu zelo. Devo levar o que mais? A minha alegria. Devo levar a minha alegria e devo levar a minha obediência. O meu sentimento de obediência. Levar o meu sentimento de obediência, fazer conforme o gosto de Deus e não a minha vontade. É difícil isto, porque somos desafiados ou somos levados a fazermos as coisas que nós queremos e gostamos, mas no ministério não é assim. É fazer o que Deus quer e o que Deus gosta. Não deve prevalecer o meu gosto, é o de Deus. Não deve prevalecer a minha vontade, é a de Deus. Estar atentos às orientações de Deus. Ela protege quanto aos falsos profetas, aos falsos deuses e à desgraça da apostasia. Os israelitas precisavam tomar cuidado para não cair nas práticas cananeias, para não adotar as influências deles. Eu quero, em um pequeno parênteses, dizer aos irmãos da preocupação que tenho, porque estou vendo hoje a Igreja de Jesus se judaizando a cada dia. A Igreja de Jesus se judaizando a cada dia. As pessoas vão imitando isso. Recebi uma família que em sua igreja não se podia mais fazer orações públicas. Precisava colocar em uma bandeja de prata os pedidos e levarem ao pastor que estava sentado debaixo de uma tenda branca dentro do templo. Vejam, o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus serviu para quê? Ele, quando entrega a sua vida ao Pai, pagando assim o preço da nossa redenção, o que aconteceu? O véu rasgou-se de alto a baixo. Ou seja, naquele momento foi inaugurado o sacerdócio universal dos crentes. Todo mundo tem acesso a Deus. Está aberto. Antes, no templo tinha o Santo dos Santos. E as pessoas não podiam chegar lá. Nem os sacerdotes podiam chegar lá. Agora, com a morte de Jesus, a porta foi aberta. Não precisamos de gurus espirituais.
Não precisamos que ninguém nos leve a Deus. O caminho está aberto e todos nós podemos chegar a Deus. Todos podemos chegar a Deus. Não precisa que eu ponha a minha oração numa vasilha de prata para que alguém vestido de branco pegue onde eu estou e leve ao líder que está debaixo de uma tapagem para ele orar por aquilo que está sendo levado. Estão judaizando, tentando judaizar a igreja. O que é um prejuízo muito grande, porque o cristianismo não tem nada a ver com isso, mas infelizmente estão tentando fazer do cristianismo uma mistura de paganismo, judaísmo e cristianismo. E o resultado disso não vai ser boa coisa. Não é boa coisa. Na verdade, irmãos, é preciso ser autêntico diante de Deus, sincero e exclusivo de Deus, obedecendo a sua vontade. É isso que o irmão precisa levar a Deus, como ministro de música, levar a Deus a sua obediência a Ele, levar a Deus o seu zelo, levar a Deus a sua alegria, levar a Deus a sua devoção, porque se o irmão levar a Deus a sua devoção, o que o irmão fizer vai marcar vidas, vai ser visto, vai ser diferente. Levar a Deus sua alegria, mesmo sofrendo ou chorando, mas diante de Deus é preciso celebrar com alegria, é o que a Bíblia diz, e a igreja precisa ver isso no irmão e naqueles que estão na frente. Ali está alguém que celebra com alegria, mesmo passando por aquilo ou por aquilo outro. É preciso levar o zelo, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não é em qualquer forma, de qualquer forma, é preciso ter zelo, e o zelo diz respeito à visão de Deus, diz respeito à percepção sobre Deus, diz respeito a essas coisas. É preciso que também a obediência, quem leva a sua obediência a Deus, não vai fazer nada que seja oposto a Deus. Espero, irmão Júlio, que a igreja veja a sua devoção. E a igreja sabe. Se o líder ora, se não ora, ela sabe. Porque as pessoas que oram, que têm devoção, se mostram mais conduzidas pelo Senhor. As ações dela, as palavras, os momentos de decisão, tudo isto mostra se o Senhor está realmente dirigindo a vida, se existe comunhão com Ele. E às vezes nas adversidades que as pessoas percebem mais. E algumas delas, às vezes até mesmo, elas mexem um pouquinho para ver a reação. E a reação de quem tem devoção é reação controlada pelo Espírito. A reação de quem tem devoção é controlada pelo Espírito. A alegria de quem chega a Deus é algo fantástico. Porque não tem alegria maior do que celebrar a Deus. A igreja precisa ver em seu trabalho alegria por servir a Deus, zelo e obediência. O ministro de música auxilia o pastor nas celebrações do povo. A responsabilidade do culto não é do irmão, é do pastor Wellington. Mas o irmão vai trazer beleza para isto que ele apresentar. Isto é maravilhoso, e que esta beleza seja sempre identificada na devoção, identificada na alegria, identificada no zelo, identificada na obediência. Dá sempre, irmão Júlio, o toque de beleza nas festas ao Senhor, primando pelo melhor, pois o povo precisa oferecer o melhor, entendendo que a música é apenas um instrumento de adoração. É beleza do instrumento de adoração, mas o que conta mesmo é o povo santificado diante de Deus. Pratique o seu trabalho com devoção. Desenvolva o seu trabalho com alegria. Seja sempre um ministro zeloso.
e obediente ao Senhor. Que seja assim o seu ministério, hoje, amanhã e sempre. Deus abençoe a igreja, o pastor Wellington, e que o ministério do irmão Júlio possa desenvolver-se aqui por muitos e por muitos anos, para a glória de Jesus, para o bem da igreja, entendendo que este ministério que vai sempre à presença de Deus, ele vai com devoção, ele vai com alegria, ele vai com zelo, ele vai com obediência. E o resto, Deus multiplica e abençoa, e os resultados serão maravilhosos para a glória de Deus e para o bem do reino. Deus abençoe o irmão, sucesso na missão, e que Deus prospere a obra, continue prosperando a obra de suas mãos. Deus abençoe o pastor Wellington e a igreja toda. Amém.